A Matriz Divina, de Greg Braden, áudio 15. Capítulo 4. Uma vez conectados, sempre conectados. A vida no universo holográfico. Abre aspas. Portanto, aqui estamos. Todos parte desse grande holograma chamado criação, ou seja, o eu de todos nós. Tudo é uma encenação cósmica e não há nada a não ser você. Fecha aspas. Isaac Bentov, cientista, autor e místico. Ver o mundo em um grão de areia e um céu numa flor selvagem, éter, o infinito na palma da mão e a eternidade em uma hora. William Blake, poeta e místico visionário. Na última sessão, os experimentos fizeram menção a um mistério que nunca foi resolvido. Parte da prova de que a matriz divina realmente existe foi dada quando duas coisas que estiveram unidas em dado momento, dois fótons, o DNA e os fótons, ou o doador e seu DNA, atuaram como se ainda estivessem conectadas uma à outra, embora estivessem separadas por distâncias que variaram de poucos metros a centenas de quilômetros. A pergunta é: por que isso aconteceu? Foi um fato real ou tratava-se de um holograma? Todos nós já ouvimos que uma fotografia vale mais do que 1000 palavras. Sendo uma pessoa mais propensa a memorizar imagens, sei que isso é verdadeiro no meu caso. Por exemplo, ver uma demonstração de como dar partida no motor do meu carro é muito mais significativo para o meu entendimento do que ler páginas de um manual descrevendo por que os pistões se movimentam e as velas soltam faíscas quando acionam a ignição. Captando o cenário mais amplo, sempre posso voltar para tentar compreender os detalhes, verificar se ainda são importantes, pois algumas vezes quero apenas dar partida no meu carro. Suspeito que não sou o único a funcionar dessa maneira. Embora nos encontremos no mundo de alta tecnologia, de manuais sobre como fazer e de tutoriais informatizados sobre por que algo é como é, uma experiência direta é ainda o melhor modo de explicar uma nova ideia claramente. Um belo exemplo de uma experiência desse tipo é a concepção que temos da ideia do holograma. Os hologramas têm sido usados para pesquisas desde que foram descobertos, no final da década de 1940. Desde essa época, entretanto, o que somos e como as coisas funcionam significou bem pouco para uma pessoa sem formação técnica. Isso até que o lançamento do filme Guerra nas Estrelas fosse lançado em 1977. Em uma cena central do começo do filme, assistimos a representante de um planeta inteiro, a princesa Leia, suplicando ajuda para salvar seu povo. Ela codificou sua mensagem na forma de um holograma digital que foi guardado na memória do R2-D2, o androide que cativou o coração e a mente das audiências pelo mundo todo. Enquanto a princesa Leia permanecia em uma parte do universo, o R2-D2 levava sua imagem holográfica para outro mundo de uma galáxia distante, muito distante. A mensagem permaneceu secreta até que um jovem guerreiro, Luke Skywalker, o persuadiu a entregá-la. Com os recursos cinematográficos mais avançados da época, os espectadores assistiram à cena estonteante do androide R2-D2 atendendo à solicitação da princesa e projetando sua imagem miniaturizada na sala, como se ela estivesse lá pessoalmente. Repentinamente, sua imagem animada apareceu pedindo socorro em pleno ar. Como ela parecia ter 3 dimensões, os espectadores tiveram a sensação de que estavam presentes na mesma sala com ela, que poderiam tocá-la com a mesma facilidade que podiam pegar no braço do espectador da poltrona ao lado. Entretanto, se fizessem isso, simplesmente fariam gestos através do ar. Ela é apenas um holograma. Para muitas pessoas da década de 70,
Esse foi o primeiro contato com projeções holográficas e com a semelhança impressionante dessas projeções com cenas reais. Também nos possibilita vislumbrar como poderão ser nossas chamadas telefônicas em um futuro não muito distante. Mesmo hoje, depois de décadas, a simples menção da palavra holograma ainda traz viva a lembrança da princesa Leia. Para todos os efeitos e finalidades, um holograma geralmente é considerado como sendo uma figura, uma imagem tridimensional, que aparenta ter vida quando é projetada de determinado modo ou quando é vista sob certas condições de iluminação. Conquanto a interpretação de filmes seja um dos possíveis exemplos de que um holograma pode produzir, há muito mais em jogo do que uma simples fotografia. O princípio holográfico pode ser um dos mais simples, embora menos compreendidos, fenômenos da natureza. Ao mesmo tempo, ele poderia ter o maior de todos os potenciais para fazer mudanças, mesmo nas maiores escalas possíveis, dentro de um cronograma desconcertante para a mente. Para aplicar esse poder em nossa vida, entretanto, devemos compreender exatamente o que é um holograma e como ele funciona, tratando primeiramente do que está em primeiro lugar. Exatamente o que é um holograma? Compreendendo o holograma. Se pedíssemos aos cientistas para explicar o que é um holograma, eles provavelmente atenderiam ao pedido descrevendo-o como sendo um tipo especial de fotografia, em que a imagem na superfície repentinamente parece tridimensional ao ficar sob a incidência de iluminação direta. O processo de criação dessas imagens implica em usar a luz do laser de tal modo que a figura se distribui sobre a superfície inteira do filme. É essa propriedade de distributividade que faz com que o filme holográfico seja tão especial. Toda a superfície passa então a conter a imagem inteira, exatamente como foi vista originalmente, salvo pelo fato de estar em escala reduzida. Em outras palavras, cada fragmento é um holograma. Se a figura original for dividida em um número qualquer de peças, cada uma, mesmo que seja muito pequena, ainda mostraria uma vista inteira da imagem original. Assim como a experiência de dar partida no motor de um carro demonstra de maneira eficiente como ele funciona. Para entender um holograma, nada melhor do que examinar um dos seus exemplos. Na década de 1980, vários marcadores de livros, entre parênteses, hoje itens de colecionadores, apareceram no mercado usando a tecnologia da holografia. Cada um deles era feito de uma tira reluzente de papel prateado com a aparência, ao primeiro olhar, de uma folha aluminizada brilhante. Entretanto, conservando o papel diretamente sob uma luz brilhante e inclinando-o para frente e para trás, alguma coisa acontecia, diferenciando bastante esses marcadores de livros dos marcadores mais tradicionais. Repentinamente, as imagens na folha metálica pareciam ganhar vida, como se estivessem pairando no ar acima do papel propriamente dito. Como o marco inclinava-se para um lado e depois para o outro, a imagem permanecia presente, tridimensional e aparentemente viva. Lembro-me de várias versões diferentes dessas. Havia a do rosto de Jesus, a do corpo de Nossa Senhora, a de um golfinho saltando sobre uma pirâmide e aquela de um botão de rosa, em pleno desabrochar. Com um desses marcadores em mãos, era possível fazer uma experiência autodemonstrativa do funcionamento do holograma. Cabe aqui uma palavra de advertência. A desvantagem é que o marcador de livro seria destruído no processo. Tendo consciência disso, cortava-se com uma tesoura o bonito e brilhante marcador de livros, obtendo centenas de peças de formas variadas. O menor dos fragmentos era então cortado de novo em uma peça ainda mais fina. Se o marcador de livros fosse um holograma verdadeiro, seria possível olhar para esse minúsculo ponto do marcador com a ajuda de uma lupa, distinguindo-se assim a imagem inteira, com a diferença apenas de menor escala.
Isso acontecia porque a imagem estava presente em todos os locais do marcador. Princípio 13. Na imagem holográfica de um objeto qualquer, todas as partes desse objeto espelham o objeto inteiro. Resolvendo o mistério dos fótons gêmeos. Olhemos novamente o experimento da Universidade de Genebra, descrito no capítulo 1, para compreender mais claramente o que é um holograma e como afinal ele é criado. Para recapitular, os fótons gêmeos estão separados por uma distância de 22,5 km. Quando um deles era forçado a escolher entre dois caminhos no final da jornada, o segundo fóton sempre fazia exatamente a mesma escolha, como se ele soubesse o que o seu gêmeo estava fazendo. O mesmo experimento foi repetido em ocasiões diferentes. Todas as vezes, os resultados foram idênticos. As duas partículas agiram como se elas estivessem conectadas, ainda que estivessem a quilômetros uma da outra. O bom senso indica que, para tal tipo de conexão existir, os fótons precisariam estar de alguma forma mandando sinais um ao outro. Neste ponto, surge um problema para os físicos. Para que uma mensagem trafegasse entre eles, seria necessário que ela fosse transmitida com uma velocidade maior do que a da luz. De acordo com a teoria de Einstein, entretanto, nada pode viajar mais rapidamente do que a luz. Será possível, então, que essas partículas estejam violando as leis da física ou que estejam querendo nos demonstrar alguma coisa? Não estaria nos mostrando algo tão estranho para o nosso modo habitual de ver o mundo que estaríamos ainda tentando entender o mistério de como a energia sai de um lugar e chega em outro de maneira confortavelmente inteligível? E se o sinal de um fóton nunca tiver viajado para chegar ao outro? Será que não vivemos em um universo onde a informação entre fótons, nossas preces a favor dos nossos entes queridos ou nosso desejo de paz em algum lugar do outro lado do mundo nunca precisem ser transportados para parte alguma como condição para serem recebidos? A resposta é sim. Esse parece ser exatamente o tipo de universo em que nós vivemos. O cofundador do Programa de Ciências Cognitivas em Menlo Park, na Califórnia, descreveu essa conexão de uma maneira muito elegante e eloquente. Abre aspas. Vivemos em um mundo não local, onde coisas que estão fisicamente separadas entre si podem, não obstante, estar em comunicação instantânea. Fecha aspas. Targ explica o que tal conexão significa quando afirma, abre aspas, não estou dizendo que eu consiga fechar os olhos e enviar uma mensagem a alguém a 1000 quilômetros de distância, mas de certo modo não há nenhuma separação entre a minha consciência e a consciência da pessoa distante. Fecha aspas. A razão pela qual os sinais não foram obrigados a viajar no meio dos fótons é porque eles já estavam lá. Eles nunca saíram de um lugar qualquer, nem nunca foram transportados para outro lugar, estritamente falando. Por definição, em todo lugar de um holograma existe o reflexo de todos os outros. Além disso, se um dos locais tiver certas propriedades, todos os outros locais também a terão. No holograma de todos os lugares do universo, a energia subjacente que une todas as coisas instantaneamente faz também a conexão entre elas. Os mestres espirituais geralmente concordam com os cientistas sobre essa visão da realidade. De acordo com a descrição de Ervin Laszlo, fundador da filosofia dos sistemas, a vida evolui como o próprio universo, em uma dança sagrada com um campo subjacente. Isso parece ser precisamente o que no antigo Sutra Avatasaka do budismo Mahayana é descrito como a maravilhosa rede de energia que une todas as coisas do cosmos. Admitindo-se que o universo esteja em toda a parte e que ele seja holográfico,
Essa rede não apenas interliga tudo, como cada ponto dentro dela também reflete todos os outros. O Sutra começa afirmando que certa vez, em um passado distante, a rede estava suspensa, estendendo-se infinitamente em todas as direções, como o próprio universo. A rede não é só o universo como o que contém e lhe dá qualidades holográficas. O antigo Sutra descreve que a rede tem um número infinito de joias que atuam como seus olhos cósmicos. Todas as coisas ficam dessa maneira visíveis a todas as outras. Provavelmente, uma das mais antigas descrições de um holograma até hoje descobertas, o Sutra revela o poder de cada joia para criar a mudança em toda a rede. Cada uma das joias refletida em uma única joia pode estar refletindo todas as outras, de modo que ocorra o processo de reflexão infinita. De acordo com a mencionada tradução, tal rede simboliza um cosmos no qual há uma relação mútua infinitamente repetida entre todos os seus membros componentes. Maravilhosa descrição do princípio sutil, mas no entanto poderoso, que a natureza usa para sobreviver, crescer e evoluir. Em um universo holográfico, onde todas as peças já contêm o mundo todo, espelhado em uma escala menor, tudo já se encontra em todos os lugares. O princípio holográfico promete que tudo o que precisamos para sobreviver e crescer sempre esteve conosco, em todos os lugares e o tempo todo. Da simplicidade de uma folha de grama à complexidade do nosso corpo. Quanto mais entendermos o poder de nosso infinitamente conectado holograma, mais evidente se torna que não existe nada oculto e que não existem segredos. Essas coisas são subprodutos da nossa sensação de separação. Ainda que possa parecer que estamos desconectados um do outro e do resto do mundo, essa falta de ligação não existe no plano onde o holograma se origina, dentro da matriz divina. Com esse tipo de unificação, realmente não podem existir os conceitos aqui e lá. Agora, podemos responder o porquê da aura de mistério em torno dos experimentos da primeira parte do livro. Quando o exército dos Estados Unidos executou as experiências com aquele doador e suas células, o DNA reagiu como se estivesse ainda ligado à pessoa enquanto ela passava pelas emoções que faziam parte do teste. Até mesmo quando o doador e seu DNA foram separados por distâncias de até 460 quilômetros, os resultados foram idênticos e o mistério continuou existindo, porque as explicações convencionais que tentaram explicar por que o DNA respondia às emoções da pessoa de onde havia sido extraído se mostraram inválidas. A maioria das pessoas poderia supor que alguma energia estava sendo compartilhada nesse experimento. Geralmente, imaginamos a energia sendo gerada em um lugar e sendo transmitida por algum meio para outro lugar. De modo semelhante ao que se passa com as imagens de televisão ou com a música do rádio, quando o que é irradiado do ponto A chega até o ponto B, é natural nossa expectativa de que exista algum tipo de força percorrendo a distância entre o doador e seu DNA. Entretanto, algum tempo transcorre quando se vai de um lugar para o outro. Ainda que esse intervalo tenha duração curta, talvez de apenas um nanosegundo, algum tempo se passa até que a energia convencional se mova de um ponto a outro. Entretanto, o ponto principal do experimento foi justamente o fato de um relógio atômico, abre parênteses, com atraso de 1 segundo em 1 milhão de anos, fecha parênteses, indicar que nenhum instante havia transcorrido. O efeito foi simultâneo porque nenhuma troca foi necessária. No plano quântico, tanto o doador como o DNA pertenciam ao mesmo e único padrão. A informação de um estava presente no outro. Eles já estavam conectados. A energia proveniente das emoções do doador nunca viajou para lugar algum, porque ele já estava em todos os lugares.
As mudanças que desejamos que ocorram no mundo, não importa se trata de curar ou de dar segurança aos que não são próximos, ou favorecer a paz no Oriente Médio ou em uma das nações no momento empenhadas em conflitos armados, não precisam ser enviadas do nosso íntimo para os locais onde são necessárias. Não é necessário enviar alguma coisa para algum lugar. Se temos nossas orações dentro de nós, elas estão presentes em todos os lugares. Princípio 4. O holograma universalmente conectado da consciência nos promete que os desejos e orações chegam ao seu destino no momento em que são concebidos. As implicações desse princípio são vastas e profundas. Para realmente saber o significado disso em nossa vida, precisamos examinar o último detalhe do funcionamento do holograma, o poder para fazer mudança que existe dentro dele. Se todas as coisas estão verdadeiramente interligadas e se tudo já está em toda parte o tempo todo, o que acontece quando fazemos uma mudança em alguma parte do holograma? Mais uma vez, essa é uma pergunta que tem uma resposta surpreendente. Uma mudança em uma parte qualquer significa uma mudança em todas as partes. No filme Contato, existem cenas de regressão à infância da personagem principal, mostrando a grande influência do pai na vida da menina, até o momento em que morreu repentinamente. Ao apoiar a maneira ambiciosa da filha de perseguir seus ideais, ele muitas vezes dizia que as grandes metas no futuro dela seriam alcançadas passo a passo. Esse é um ótimo conselho para os pais passarem aos filhos, mas além disso, aparentemente, é também um modo pelo qual o holograma da consciência e da vida funcionam. Quando fazemos uma pequena mudança aqui e outra ali, subitamente tudo parece mudar. Realmente, uma pequena mudança em um lugar pode alterar permanentemente todo um padrão. O visionário e filósofo Ervin Laszlo descreve a razão disso. Abre aspas. Tudo o que acontece em um lugar ocorre também em outros lugares. E tudo o que acontece uma vez também acontece outras vezes depois. Nada é apenas local, limitado somente ao lugar onde ocorre. Fecha aspas. Como ensinaram os grandes líderes espirituais, Mahatma Gandhi e Madre Teresa de Calcutá, de maneira tão eloquente, o princípio holográfico não local é uma força imensa. É uma alteração comparável à de Davi contra Golias no mundo quântico. Pelo fato de o holograma conter a imagem original de todas as inúmeras partes, qualquer mudança feita em um desses segmentos pode se refletir em todas as partes de todo o padrão. Como é poderosa essa relação! Uma simples mudança em um lugar pode provocar mudanças em todos os lugares. Talvez o melhor exemplo de como pequenas modificações podem afetar um sistema inteiro pode ser visto em algo que conhecemos bastante bem: o DNA de nosso corpo. Nos filmes que se fundamentam em métodos modernos de investigação de crimes, aprendemos que a identidade do criminoso pode ser detectada pelos seus vestígios pessoais deixados na cena do crime. Se os investigadores puderem identificar uma parte qualquer do corpo de uma pessoa, ou até mesmo apenas um de seus fragmentos, uma gota de sangue, um fio de cabelo partido, manchas de sêmen e até mesmo uma unha quebrada, eles poderão identificar a pessoa. Não importa de qual parte do corpo veio o DNA. Por causa do princípio holográfico, todas as partes espelham o conjunto. Cada fragmento do DNA é semelhante a todos os outros, com exceção das mutações. Estima-se que o ser humano típico tenha de 50 a 100 trilhões de células no corpo. Cada uma dessas células possui 23 pares de cromossomos, que compõem o DNA do indivíduo, o código de vida dessa pessoa. Fazendo os cálculos, concluiremos que o número de cópias de DNA que uma pessoa tem no corpo oscila entre 2.300 trilhões e 4.600 trilhões.
Imagine quanto tempo levaria para mudar o DNA de uma pessoa se tentássemos alterar cada cópia, uma célula de cada vez. Mas quando o DNA modifica o código de uma espécie, ele não o faz de modo linear, um fio de cada vez. Por causa do princípio holográfico, quando o DNA é alterado, sua mudança é refletida na totalidade do conjunto. Princípio 15. Por meio do holograma da consciência, uma pequena mudança em nossa vida espelha-se em todas as partes do mundo. Pode ser que lhe ocorra a pergunta: qual a importância disso na minha vida? Ainda que essa pergunta seja tão simples, a resposta não é tanto assim. O poder sutil do holograma é que ele nos oferece a alavancagem para que provoquemos uma enorme mudança em grande escala, alterando o padrão em um único lugar. A compreensão do princípio holográfico é importante porque aparentemente descreve com precisão a maneira de operarmos. Do funcionamento do DNA de nosso corpo até a estrutura atômica do mundo e dos processos da memória e da consciência, aparentemente somos hologramas de uma existência mais ampla, que somente agora principiamos a compreender. No próximo áudio, cérebros holográficos em um universo holográfico.